Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui no parque da Faculdade de Engenharia e eu quero compartilhar com vocês que estão vindo aqui para Buenos Aires ou que gostam da cidade, que estão procurando coisas que fazer aqui na cidade, algumas ideias de cafés que vocês podem ir. Por que eu tô falando isso? Porque eu acordei faz meia hora atrás e tava que nem um zumbi precisando de café, fui num café aqui perto, depois eu deixo aí alguma referência para vocês verem. Mas assim, antes de eu começar a passar assim uma lista de café para vocês, eu quero esclarecer uma coisa, que é que eu não vou passar para vocês os cafés mais famosos de Buenos Aires, não vou falar os cafés mais premiados de Buenos Aires, porque aqui já tem um monte de vídeo de gente botando isso, então eu vou falar os cafés que eu já fui e que eu gosto, e mais ou menos o que eu penso sobre eles, então você vai poder tomar a sua decisão, tá bom? Então, para começar a nossa lista, eu vou falar sobre um café que eu conheci já faz algum tempinho e que ele é muito aconchegante, que se chama Café Juani, que é um café muito aconchegante que está em Palermo, ele está sobre Gorriti, mais ou menos ao número 4000, e é um café que tem tanto um espaço externo como interno, tem bastante opção muitas opções de tortas, né, enfim, de café e tudo, assim que eu acho que vocês vão gostar, tá? Esse é um café que eu já fui algumas vezes e eu super recomendo pra vocês. Ele é pequenininho, não é tão conhecido na cidade, mas fica a dica. O segundo café que eu quero recomendar pra vocês é um café que é bem conhecido, tá? Eu sei que muitos estrangeiros vão, eu já fui umas 3 vezes e, enfim, tem pontos positivos e pontos negativos, que é o Café Padre, tá? Ele tá sobre a rua Honduras, 4000, e é um café bem grande, tá? Ele tem, acho que dois andares, e aí tem muita variedade, assim, de pastelaria, né, de confeitaria e cafeteria também. Então vocês podem comer brunch, vocês podem, enfim, tem para todos os gostos lá. Só que assim, um detalhe, é um café que vocês têm que ir com o tempo, porque geralmente está cheio, tá? Tem sempre muito turista, tem muito estrangeiro, porque ele já é mais popular. Obviamente, né, os preços são um pouquinho mais elevados, mas fica aí essa opção. Uma coisa também que é importante lembrar é que se você procura um lugar para trabalhar remotamente, você não pode trabalhar desde lá, porque eles têm um aviso bem grande do lado de dentro dizendo que não dá para fazer, não dá para trabalhar desde lá. Bom, o terceiro café que eu quero falar para vocês é Cuervo Café, tá? Cuervo Café eu não fui muitas vezes, mas ele é um café que foi um dos primeiros aqui na cidade, na questão de café de especialidade. Eu acho que de uns 2 anos pra cá, ou um pouquinho mais, teve um boom de café de especialidade todo lugar que a gente vai. Antes já tinha, Buenos Aires é uma cidade que tem muitas opções de café, mas eu sinto que teve um boom agora, assim, pós-pandemia, café em todo lado que tu vai. Mas Cuervo Café foi um dos primeiros, então também fica a sugestão. A filial de Palermo do Cuervo Café fica em El Salvador, 4000 mais ou menos, e é a filial de Palermo, tá bom? Bom, o quarto café que eu quero recomendar para vocês é o Mulata Café, tá? Também tá em Palermo. Ele não é um café muito grande, ele é um café pequeno, mas ele é muito aconchegante, assim. Dá pra conversar, dá pra ficar um tempo ali. Tem bastante opção também de confeitaria, pasteleria, já tô misturando aqui tudo na minha cabeça. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele fica na rua Guatemala, número 4000 mais ou menos. Vocês conseguem ver tudo isso aí direitinho no Google. Mas é uma sugestão, é uma opção que vale a pena se você gosta de café assim, tranquilinho. O quinto café que eu quero sugerir para vocês é o Cocu Café. Cocu Café, ele tem uma culinária assim mais francesa, tá? Tem bastante comida francesa. Também fazem alguns eventos de jazz. É uma opção para vocês. Eu acho que eles têm 2 ou 3 filiais aqui em Buenos Aires. A filial de Palermo fica em Malábia, 1500 mais ou menos. É só vocês procurarem aí direitinho no Google, vai estar Cocu com C, Boulangerie ou Boulangerie, mas espero que você goste. É uma boa opção aí para quem está procurando algumas ideias do que fazer aqui em Buenos Aires. Bom pessoal, o sexto café
É um café que eu já fui várias vezes, que eu gosto bastante. Eles também têm várias filiais, eles têm filial na Recoleta, eles têm filial em Palermo, acho que em Palermo eles têm 2 ou 3 filiais, que é o café Latente, tá? Latente Café, eles também têm várias opções de confeitaria, tá? Pastelaria, café, o pessoal é super amável também. Eu costumo ir na filial que está por Recoleta, mas eu sei que tem uma mais no meio de Palermo. Para quem eu falo Palermo porque eu sei que a maioria de vocês que vêm em algum momento vão passar por Palermo, né, se vem como turista. Então vou passar as filiais de lá, mas obviamente você consegue encontrar outras opções no Google. A filial do Latente em Palermo está em Tames, na rua Tames, T-H-A, 1800 mais ou menos, tá? Bom, para a 7ª recomendação de café que eu vou fazer para vocês, não é um café nem premiado aqui, nem tão conhecido, mas assim, é uma rede de cafés. E eu vou recomendar esse café em especial porque eu tenho uma história ali, é uma conexão emocional que eu tenho ali, que é o Café Martini's. Ele não tá em Palermo, ele tá, essa sucursal que eu tô falando, essa filial que eu tô falando, ela tá próxima à Faculdade de Medicina, que é uma que tá bem numa esquina, na rua Marcelo T. Alvear e Junín, tá? Esse café foi um dos primeiros cafés que eu fui quando eu cheguei aqui, me dou super bem com os donos, então sempre foram muito amáveis, eles têm bastante opção também de café. É uma rede, na verdade, tá? Então vocês vão encontrar esse café por toda a cidade, assim como Havana, tá? São redes. Mas vale super a pena também para vocês conhecerem. Sempre costumam estar cheios esses cafés, então fica aí a recomendação. E um beijo pra Lili. Ah, Lili, a dona. E eu acho que você vai gostar também. Bom, o 8º café também. É um café que eu não tinha visto muito aqui em Buenos Aires. Porém, eu também tenho, buenos recuerdos, de Mar del Plata, tá? Quando eu fui em Mar del Plata, que é o café Fonte d'Oro. E também é uma rede, tá? Vocês vão ver várias filiais. Eu sei que tem uma que está em Palermo, que é a filial que está na rua Charcas, a 3.600 mais ou menos, o número. A altura, né? A gente chama a altura aqui, é o número. E fica essa opção para vocês. E bom, pessoal, por último, esse café, sim, eu fiz aí uma busca na internet para ver o que o pessoal tava indo, onde é que eles estavam procurando. E esse café se destacou pelo brunch, tá? Para quem gosta de fazer esse café da manhã, assim, meio almoço, né? Eu vi que muitas pessoas recomendaram ele, eu também vi que no Google tinha muito boas recomendações. Eu ainda não fui, talvez eu vá. Talvez eu vá, se você pedir pra mim, talvez eu vá. Que é o Café Resto, de Palermo, tá? Ele tá por Honduras, na rua Honduras, tem vários cafés, na verdade. Honduras, altura 6.000 mais ou menos. E aí eu vi que eles tinham muitas recomendações, eu vi eles em vários vídeos na internet, então fica aí a opção pra vocês, tá? Talvez, né, tá querendo comer alguma coisa que não é nem café da manhã e nem almoço, mas fica essa opção aí, porque eu vi que eles tinham porções bem contundentes, assim, bem... E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, pessoal, joinha, comenta. Se você não gostou de algum desses cafés, você é livre para fazer isso. E que bom que nós temos opiniões diferentes, fica à vontade para comentar também. Se você veio aqui para Buenos Aires e tem outras recomendações, sugestões, deixa aí porque vai ajudar alguém. E eu também vou ter em consideração para um próximo vídeo. E me segue aí no canal e dá uma olhada em outros vídeos, tá? Que eu falo sobre vários temas aqui de Buenos Aires, porque eu tô morando aqui nesse momento. Mas é isso, bem-vindo e um beijo. Tchau. Corte. Tá gravando? Sí, y ahí se ve un señor. Testando, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3.